Bíblia é incompleta, senhor Adriano. 66 livros. A Bíblia dos católicos tem 73. A Bíblia etíope tem 81 livros. A Bíblia siriaca tem 61 livros. A Bíblia samaritana tem 5 livros. A Bíblia hebraica tem 39 livros. A sua tem 66 livros. E eu poderia perguntar, cadê o livro do profeta Jazé? Está na sua Bíblia? Não está, a sua Bíblia é incompleta. Cadê o livro do profeta Natan? Cadê os livros dos Atos de Salomão? Cadê o livro do profeta Gade? A sua Bíblia fala sobre esses profetas, senhor Adriano, e fala sobre os seus livros. Cadê o livro do profeta Jeú? Cadê o livro do profeta Aías? Cadê o livro do profeta Semaias? Cadê o livro do profeta Irineu de Lyon? Cadê o livro do profeta Antipas, Policarpio? Cadê o livro de Martinho de Touros, de John Wycliffe, de John Hus? Você não tem, senhor Adriano. Esta Bíblia que vocês usam, ela é incompleta. Os profetas mensageiros são enviados para fazer o povo chegar-se a Deus. E Deus disse, em Oséias 12:14, por meio do profeta Oséias, que Deus tirou o povo de Israel por meio de um profeta. Tirou o povo de Israel da escravidão do Egito por meio de um profeta. Não foi por meio de teólogos, não foi por meio de Bíblia, mas foi por meio de um profeta. Quando ele foi salvado no tempo do Egito, foi por meio de um profeta, não por meio da Bíblia. Quando ele foi falar sobre a deportação para a Babilônia, ele disse isso por meio de um profeta, Jeremias. Para redimir a humanidade, ele fez isso por meio de um profeta chamado Jesus. Para pregar aos gentios, ele fez isso por meio de um profeta chamado Paulo. Para derrubar o catolicismo em 1520, não foi por meio de Bíblia, mas ele fez isso por meio de um profeta, Martinho Lutero, e hoje ele tem um profeta, Cacó Filipe. Porque Deus é um, e o mediador entre Deus e os homens é um. O homem, Cristo Jesus. Por que o senhor omitiu que o mediador é o homem, Cristo Jesus? O senhor só disse que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O senhor não disse que é um homem, o homem, Cristo Jesus. Por que será? É porque a sua Bíblia está errada ou porque o senhor quis omitir de propósito? Agora, senhor Adriano, todo profeta mensageiro é o mediador entre Deus e os homens. Se é Jesus Cristo que é o mediador, e o mediador é o Cristo homem, onde é que está o Cristo homem hoje, senhor Adriano? Porque Cristo é ungido. Se Jesus é o mediador, onde é que está o Cristo homem hoje? Todos os profetas mensageiros, eles são o Cristo de Deus na terra, e eles são o mediador. É o Cristo homem, é o homem ungido de Deus na terra. Quando você disse que Cacó Filipe está ao mesmo tempo com outro profeta, eu acho que você está falando de Jesus, né? Jesus foi profeta no ano 33. Depois de Jesus, o profeta é Pedro. Era Pedro que tinha a chave do céu. Depois, para as nações, era Paulo. Depois era Antipas, Policarpo, Irineu, e por aí vai, para se cumprir o que Jesus disse. Eu não sei qual é esse outro profeta que está na terra hoje. Você disse que é Jesus. Espero que você nos dê o telefone de Jesus ou o endereço de Jesus até o final desta live aqui. Se nós olharmos para João, capítulo 9, os judeus lá diziam para Jesus que eles eram discípulos de Moisés. Veja, senhor Adriano, que lá eles não queriam ser discípulos de Malaquias, não queriam ser discípulos de Oséias, de Sofonias, de Abacuque, de Daniel, não queriam ser discípulos de Jeremias. Todos eles queriam ser discípulos de Jesus. E aqui, você vê as pessoas querendo ser discípulos de Jesus e não discípulos de um outro profeta. Jesus Cristo retornou, como ele prometeu, eis que estarei convosco, eu não vos deixarei órfãos. Ele estaria com seus apóstolos até o fim, mas na forma de espírito, habitando neles, não era na forma de homem. Adriano, agora sim, seu tempo já está na tela. Apóstolo Deltamar, nós já vimos aqui que o Cacó Filipe, ele não é reconhecido como um porta-voz de Deus, ele não fala em nome de Deus, ele não promove a adoração verdadeira, que é adorar o Pai. Todos os outros profetas da Bíblia fizeram isso. E claro, com base em 1 Samuel 9:9, ele também não é evidente. Então aqui são os principais requisitos para ser um profeta. Nós vimos também que Jesus Cristo ele é um profeta, né? Obviamente um profeta maior, diferente de todos os outros. Nós vimos também que os profetas
Moisés, Abraão, enfim, os profetas da Bíblia, os verdadeiros profetas da Bíblia, eles jamais falavam em nome de si mesmo. Inclusive o próprio Jesus Cristo também não falava em nome de si mesmo, atraindo glória para si mesmo, adoração para si mesmo. Você não vê isso em Moisés, em Noé, em Abraão, em ninguém, nenhum dos profetas, só no Cacu Filipe. Então nós vemos aí uma certa divergência, né, entre os padrões dos profetas bíblicos e o padrão que é visto no profeta Cacu Filipe. A minha pergunta é, eu gostaria que você mostrasse para nós quais seriam seus argumentos para provar que esse grito que é dado na meia-noite é o profeta Cacu Filipe. E um outro ponto que eu gostaria que você considerasse é por que o profeta Cacu Filipe usa muitas falas de Jesus Cristo modificadas para se referir a ele mesmo. Essas são minhas duas perguntas. Você entendeu a pergunta, apóstolo Deutamar? Sim, eu entendi. Eu já respondi essa primeira pergunta. Cacu Filipe... Okay. Seu tempo já está sendo colocado na tela. 7 minutos para sua resposta, o tempo é todo seu. Eu já respondi essa primeira questão, né? Cacu Filipe é o clamor da meia-noite, Mateus 25:6. Clamor da meia-noite é a sua mensagem. É ele que desperta todos os filhos de Deus, as 10 virgens, que estavam dormindo e cansadas dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas e dentro das igrejas branamistas, né? Eu gostaria de responder ao senhor Adriano, aqui um ponto anterior, que ele disse que Jesus, no caso aí, Cacu Filipe, né, sendo a salvação, significava que Jesus já voltou. Bem, toda vez que há um profeta de Deus na terra, isto é Jesus Cristo vindo à terra e manifestando-se por meio de um profeta para cumprir as suas profecias. E João capítulo 10, Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam e reconheceriam a sua voz. E como que eles iam reconhecer essa voz se Jesus já não estava mais lá? Cornélio reconheceu a voz de Jesus em Pedro, porque era Jesus Cristo em Pedro. O carcereiro reconheceu a voz do bom pastor em Paulo, porque era Jesus Cristo em Paulo. Todo profeta mensageiro é a manifestação de Jesus Cristo. E é uma vinda de Jesus Cristo para cumprir profecias da Bíblia, né? Agora, quando o senhor Adriano disse que o profeta afirma que a Bíblia é incompleta, qualquer pessoa está de acordo, a não ser que o senhor Adriano esteja de acordo, que a Bíblia é um livro completo. A biblioteca completa de Deus está no céu. De acordo com o Salmo 119, versículo 89, a palavra de Deus está afirmada para sempre no céu. Esta Bíblia aí, protestante, de 66 livros, eu não sei que versão é essa que o senhor Adriano está usando aí, deve ser a versão Tradução Novo Mundo, que está diferente das outras versões, não é? E aí ele quis justificar que Paulo não era salvação, ele citou Isaías na versão dele, mas ele não citou o Atos 13:47, onde diz que Paulo foi estabelecido para ser de salvação de Deus até as extremidades da terra. Agora, ele disse se não fosse quero dizer que se não fosse os profetas, senhor Adriano, não haveria Bíblia. Essa Bíblia que o senhor tem de 66 livros, todos esses livros aí, a maioria deles, né, pertence aos profetas. Se não fosse os profetas, não existiria a Bíblia. Enquanto que você está a recitar as mensagens dos profetas mortos, Deus tem um profeta vivo na terra. Aí o senhor disse que Cacu Filipe não é reconhecido. Eu pergunto, qual profeta de Deus foi reconhecido na terra? Noé foi reconhecido? Quantas pessoas no tempo do Noé reconheceu Noé? E Jesus disse em Lucas, no capítulo 17, no versículo 24 ao 30, que assim como foi nos dias de Noé, seria também no fim, e nós estamos no fim. Agora, lá no tempo de Noé, 7 pessoas reconheceram Noé. O mundo não reconheceu Noé. Será que o povo de Israel reconheceu lá o Elias? O Acabe, Jezabel, os profetas de Baal, os israelitas reconheceram o Elias? O rei Joaquim e os sacerdotes judaicos reconheceram Jeremias? Eles reconheceram o Isaías? Se reconheceram, por que mataram Isaías e serraram em pedaços? Quando foi que Deus teve um profeta na terra e a humanidade o reconheceu? Por que vocês querem que a humanidade reconheça Cacu Filipe, sendo que os profetas nunca foi bem recebidos pela humanidade? É os homens, os religiosos na terra que matam os profetas. E eu respondi isso no outro debate, senhor Adriano, sobre ser vidente. Todo profeta mensageiro é um vidente. E eu poderia dar aqui muitas profecias do profeta Cacu Filipe. Um profeta mensageiro pode dizer coisas do futuro que vai acontecer, e aquilo acontecer
exatamente como ele disse? O profeta pode dizer coisas do presente, até segredos do coração da pessoa, que a pessoa está pensando? Sim, um profeta pode revelar coisas da Bíblia. Como eu disse aqui no debate anterior, se uma pessoa for contar um sonho para Cacó Filipe, ele pode dizer, pare, deixa que eu termine de contar o seu sonho. Como Daniel fez com o rei Nabucodonosor. Contou o sonho do rei Nabucodonosor e ainda deu a sua interpretação. Muitas profecias, se o senhor Adriano tivesse lido o livro do profeta Cacó Filipe, ele saberia que em Cacó capítulo 3, versículo 25, o profeta de Deus falou sobre o coronavírus. O profeta de Deus falou sobre a guerra no Iraque, em 2003. O profeta de Deus falou sobre a guerra lá na Síria. O profeta de Deus falou sobre a morte de Gaddafi. E eu poderia dar aqui dezenas e dezenas de profecias de um profeta mensageiro. Aqueles que estiverem interessados de saber tudo isso, pode ler o livro do profeta Cacó Filipe. A Bíblia é incompleta, senhor Adriano. 66 livros. A Bíblia dos católicos tem 73 livros. A Bíblia etíope tem 81 livros. A Bíblia siriaca tem 61 livros. A Bíblia samaritana tem 5 livros. A Bíblia hebraica tem 39 livros. A sua tem 66 livros. Bem, eu poderia perguntar, cadê o livro do profeta Jazé? Está na sua Bíblia? Não está, sua Bíblia é incompleta. Cadê o livro do profeta Natan? Cadê os livros dos Atos de Salomão? Cadê o livro do profeta Gade? A sua Bíblia fala sobre esses profetas, senhor Adriano, e fala sobre os seus livros. Cadê o livro do profeta Jeú? Cadê o livro do profeta Aías? Cadê o livro do profeta Semaias? Cadê o livro do profeta Irineu de Lyon? Cadê o livro do profeta Antipas, Policarpio? Cadê o livro de Márcio de Touros, de John Euclides, de John Hans? Você não tem, senhor Adriano. Esta Bíblia que vocês usam, ela é incompleta. Quando você diz que o profeta Cacó Filipe afirma que a Bíblia é desnecessária, é mais uma mentira. Você deveria explicar. As Bíblias que nós queimamos são as falsas versões da Bíblia, com uma tradução Novo Mundo. João Ferreira de Almeida, Scofield, Thompson, Stevaldi, todas as Bíblias que são obras de teólogos, porque essa tradução que o senhor usa, ela não é tradução de um verdadeiro escriba de Deus. Ela não é a tradução de um profeta de Deus, ela é a tradução de teólogos. A Bíblia e a mensagem do profeta são as nossas únicas regras de fé. É o que o profeta Cacó Filipe diz. Nós temos a Bíblia, eu tenho aqui uma Bíblia. Não consigo pegar ela no momento. Eu tenho uma versão de John Nelson Darby, eu tenho uma versão de Reina Valéria. Nós não queimamos a verdadeira Bíblia ou as verdadeiras versões da Bíblia, senhor Adriano Cruz. O senhor está dizendo algumas coisas aqui que não é verdade. Os profetas mensageiros são enviados para fazer o povo chegar-se a Deus. E Deus disse, lá em Oséias 12:14, por meio de Moisés, por meio do profeta Oséias, que Deus tirou o povo de Israel por meio de um profeta. Tirou o povo de Israel da escravidão do Egito por meio de um profeta. Não foi por meio de teólogos, não foi por meio de Bíblia, mas foi por meio de um profeta. Quando ele foi salvado no tempo do Egito, foi por meio de um profeta, não por meio da Bíblia. Quando ele foi falar sobre a deportação para a Babilônia, ele disse isso por meio de um profeta, Jeremias. Para redimir a humanidade, ele fez isso por meio de um profeta chamado Jesus. Para pregar aos gentios, ele fez isso por meio de um profeta chamado Paulo. Para derrubar o catolicismo em 1520, não foi por meio de Bíblia, mas ele fez isso por meio de um profeta, Martinho Lutero, e hoje ele tem um profeta, Cacó Filipe. Muito bem. Deixa eu ver como é que está o andamento aqui nesse terceiro bloco. O Adriano perguntou, o Deltamar respondeu, e agora é a sua réplica, correto, Adriano Cruz? Adriano Cruz, disponha do seu tempo para estar fazendo a sua réplica. O tempo já está na tela. O tempo é todo seu. Eu vou falar logo aqui antes que eu me esqueça, um detalhe que você falou, viu, Deltamar? Você disse que a minha Bíblia, que tem 66 livros, a Bíblia, inclusive, até dos evangélicos, que também tem 66 livros, ela é uma Bíblia incompleta, porque não tem o livro do profeta tal, profeta tal, profeta tal, profeta tal. Bom, você sabe que a função de um profeta não é ser um escritor. Não era essa a função principal do profeta. E outra, se a minha Bíblia está incompleta porque falta alguns livros dos profetas, então o livro do Cacó Filipe está completo? Porque também no livro dele não tem esses livros escritos pelos profetas. Essas Bíblias que você mencionou também não tem. Por que você não queima elas? Se você queima outras Bíblias porque não tem o livro desses profetas, então você deveria queimar a Reina Valera, porque ela também não tem.
Você deveria queimar o livro do Caco Felipe, porque também não tem esses livros. Então, se a minha Bíblia está incompleta, o que dizer do livro do Caco Felipe? Que não tem nenhum dos livros da incompleta Bíblia, que embora você diga que é incompleta, mas acredita que tem uma versão verdadeira dela, só que nessa versão verdadeira dela, não está no livro do Caco Felipe, e nem por isso você queima o livro do Caco Felipe. Então é uma baita de uma contradição. Dizer que a minha Bíblia está incompleta porque falta livros de vários profetas, sendo que nas Bíblias que você mencionou e que você não queima, também não tem. Então já fica aí contraditório o teu argumento, e é de fácil refutação. Eu perguntei para você quais seriam os argumentos que poderiam provar que o grito que é dado meia-noite é o Caco Felipe. Não houve respostas. Você disse que ele não é o noivo, ele é aquele que grita, é o clamor da meia-noite, avisando que o noivo está vindo. Porque é isso que a ilustração contada por Jesus Cristo fala, né? A chegada do noivo. E, de fato, eu não tive tempo de ler o livro do Caco Felipe. Mas, obviamente, pelo andar da carruagem, certamente ele não fala sobre a volta de Jesus Cristo. Fala? Confirma para mim, por gentileza. Sim, o profeta Caco Felipe prega o rapto da igreja. O rapto da igreja ou a vinda de Jesus? São duas coisas distintas. Arrebatamento, vinda de Jesus, rapto da igreja, no sentido maior, tudo é a mesma coisa. Ok, então tudo é mentira. A Bíblia não fala de arrebatamento de igreja, a Bíblia não fala que Jesus Cristo é tipo um Uber celestial que vem aqui para a Terra para levar um monte de gente para o céu. Isso é papo, não existe Uber direto para o céu. E Jesus Cristo não é esse motorista. Então você acredita nas mesmas bobagens que eu tenho aqui mostrado as mentiras aqui. A mesma coisa. Nós fôssemos debater sobre assuntos teológicos, a surra seria a mesma em relação a esse assunto. O profeta mensageiro, que você acredita ser a verdade, ele diz que ele é o mediador entre Deus e os homens? Sim ou não? Sim, Caco Felipe hoje é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5 diz que porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não Caco Felipe. E Jesus Cristo está vivo. É interessante, Deutamar, que os profetas que existiram no passado, não existiu um outro profeta ao mesmo tempo que o profeta Moisés. No mesmo patamar, não. Jeová falava diretamente com Moisés. Ele não falava diretamente com outro profeta enquanto Moisés ainda estava vivo. Percebeu isso? Jeová enviou seu profeta Jesus Cristo para a terra. Enquanto Jesus Cristo estava na terra, e ainda hoje, Jeová não fala diretamente com ninguém mais. Assim também, não pode existir dois profetas, onde os dois profetas estão vivos ao mesmo tempo, embora estejam em locais diferentes. E pior, imagine dois profetas que se dizem enviados por Deus, portadores de mensagem de Deus, só que um discorda do outro. Como é que a humanidade vai ser salva se existem duas supostas verdades ao mesmo tempo? Vamos colocar, por exemplo, vamos fazer uma doideira. Vamos colocar Abraão e Moisés ao mesmo tempo existindo na mesma época. Obviamente não foi, né? Mas vamos colocar. Abraão diz uma coisa, Moisés diz outra diferente do que Abraão disse. E agora, como é que faz? Qual dos dois está certo? Nenhum dos dois, os dois estão errados. Né? Alguém tem que seguir ali e transmitir a mensagem exata que Jeová deu. Caco Felipe tem ensinado coisas que o profeta Jesus Cristo não transmitiu. O que Moisés ensinou, Abraão não ensinou diferente. Os outros profetas que vieram depois desses também não ensinaram diferente. O profeta Caco Felipe ensina coisas que são diferentes daquilo que Cristo ensinou. Esse é o ponto em questão. Por exemplo, Jesus Cristo não ensinou que Deus é uma trindade, ou que ele é o Jeová da Bíblia, como diz você. Jesus nunca ensinou isso, mas isso é o que você está dizendo que o Caco Felipe ensina. É mentira. Jesus nunca disse que vai voltar de forma visível e levar um monte de gente lá para o céu. Ele não disse isso. Mas é aquilo que o profeta Caco Felipe ensina.
Jesus, a Bíblia diz, né? Paulo disse que o único mediador entre Deus e a humanidade é Jesus Cristo, não outro ser chamado, ou o Cacu Filipe, ou qualquer outro. Outra coisa, você falou que o profeta Cacu Filipe, ele é a única boca de Deus aqui na Terra, né? Por meio de quem Deus tem falado hoje com a humanidade. Mas você já leu 1 Coríntios 14, 29? Olha só o que diz aqui, ó. 1 Coríntios 14, 29 diz assim, ó. Que 2 ou 3 profetas falem e os outros discernam o significado. Olha que interessante aqui. Não está dizendo aqui que o único, que Deus teria apenas um profeta transmissor de suas mensagens. São vários profetas. E como já vimos aqui, existe uma definição secundária da palavra profeta, que é aquele que repete o ensinamento que foi previamente estabelecido, que é exatamente os profetas modernos. Existem profetas hoje, mas não que fala sobre o futuro de forma inovadora. Não é isso. Eles apenas transmitem a mensagem. E, obviamente, Ok. o Cacu Filipe não é um desses. Ok. Bem, senhoras e senhores, dando continuidade, nós ouvimos aqui o Adriano Cruz fazendo a exposição de suas convicções. Deutamar, apóstolo Deutamar, tu poderás agora dispor de 2 minutos para fazer a sua última pergunta neste terceiro bloco. O seu tempo já está na tela, é todo seu, fique à vontade. Então, estamos ouvindo muitas coisas, né? E há muitos abusos de linguagem. O Adriano está abusando das palavras, né? Um abuso de linguagem. Se eu tiver tempo, vou responder alguns abusos de linguagem do senhor Adriano, né? Agora, eu gostaria de perguntar ao senhor Adriano, para nós ganharmos tempo, quem é o absoluto dos cristãos hoje? Quem é o absoluto dos cristãos hoje? Vamos ouvir a resposta do senhor Adriano. Ok, perceba uma pergunta muito rápida, né? Adriano Cruz, você pode dispor o seu tempo para estar dando a sua resposta. O seu tempo já está na tela, o tempo é todo seu. Essa pergunta, além de ser rápida, ela não vai provar em absolutamente nada que o profeta Cacu Filipe é um verdadeiro profeta. Mas eu vou responder para título de informação e pelas regras do debate. O que acontece? O que é um cristão? A própria palavra diz que é aquele que é adepto ao cristianismo. Existem 2 tipos de cristianismo. O verdadeiro, que foi exatamente aquilo que foi transmitido por Jesus Cristo, que é regido por esses ensinamentos de Jesus, e existe o falso. Jesus disse que após que existiria tempos à frente, né, existiria a grande apostasia. O que é apostasia? É uma perversão, é uma adulteração de um ensinamento verdadeiro. Por exemplo, o cara diz que 2 mais 2 é 4, aí vem outro depois que diz que 2 mais 2 é 22. Então isso é uma adulteração, é uma apostasia, por assim dizer. Jesus Cristo ensinou, transmitiu seus ensinamentos, eles estão claros na Bíblia. Nós vemos ali que aquelas pessoas que eram os verdadeiros cristãos, o que eles tinham? Eles mostravam que seguiam a Jesus por meio de suas palavras e ações. Eles eram adeptos dos ensinamentos de Jesus. Eles transmitiam os ensinamentos de Jesus. O que Cristo falou, eles repetiam. Eram os papagaios de Jesus Cristo. Tudo o que Cristo ensinou era o que Paulo, João, Lucas, Mateus, todos esses e os discípulos que foram feitos posteriormente ensinavam e acreditavam naquela época. E a Bíblia os chama categoricamente de cristãos. Depois, o corpo governante daquela época foi desfeito, por assim dizer, e surgiu ali a grande apostasia. Ensinamentos falsos começaram a infiltrar-se dentro do cristianismo, e hoje nós temos doutrinas como essas: Trindade, imortalidade da alma, vida após a morte, inferno de fogo, Maria, mãe de Deus, Elias está no céu, isso é uma mentira. Hebreus capítulo 11 deixa claramente ali da relação de pessoas que já estão mencionadas ali. A Bíblia diz que todos esses morreram.
claramente isso. Então, a apostasia originou a crença do falso cristianismo, que foi, obviamente, ganhou mais força por meio de Constantino. E isso é fato histórico, comprovado. Se você comparar o que as religiões ensinam hoje, na sua grande maioria, com os ensinamentos claros e simples e fáceis de Jesus, você vê uma grande diferença. A pergunta foi: quem é hoje um absoluto cristão? Ninguém. Por que ninguém? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Então não dá para ser um absoluto cristão. Note a expressão que você usou, absoluto cristão. Agora, existem cristãos verdadeiros na Terra? Hoje? Claro que existe. São pessoas que se esforçam para imitar a Jesus, obedecer a Jesus, transmitir os ensinamentos de Jesus Cristo e mostrar, por meio do seu modo de vida, das suas palavras, das suas ações, que elas são imitadores de Jesus Cristo. Assim como Paulo era um cristão porque imitava a Jesus Cristo. Hoje os cristãos estão empenhados, por exemplo, numa obra que Jesus Cristo já falou. Lembra que eu li para você Mateus 24:14, Mateus 28, 19 e 20? Então, quem transmite os ensinamentos de Jesus em escala mundial é das evidências que mostram que é um verdadeiro cristão. Quem acredita nos ensinamentos de Jesus Cristo, esses são os verdadeiros cristãos. E é interessante que hoje existem os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Mas um cristão no pleno sentido da palavra, de forma absoluta, que consiga viver à altura de todos os ensinamentos de Jesus Cristo, que consegue ser tão perfeito quanto Jesus, embora tenha imperfeição, é o que daria o sentido da sua palavra usada aí, um absoluto cristão, realmente não existe. Não existe. Agora existem cerca de 9 milhões de pessoas que têm mostrado como de fato ser um verdadeiro cristão na atualidade. E com isso tem exposto aí o falso cristianismo, por meio de crenças em doutrinas infundadas, por meio de práticas que Jesus Cristo condenou claramente, como envolvimento na política, como envolvimento no serviço do exército, onde as pessoas aprendem a matar outras. E o Cristo Jesus nunca ensinou nada disso. Quer saber qual é a diferença entre um verdadeiro e um falso cristão? Olha as ações dele. Olha o que a igreja dele faz. O próprio Jesus Cristo disse: pelos seus frutos, ou seja, por aquilo que eles fizerem, que eles produzirem, é que vai evidenciar se eles seguem a Jesus Cristo ou não. Uma religião, por exemplo, que tem ensinamento que Cristo nunca ensinou, como, por exemplo, a Trindade. São cristãos? Eles dizem que são, mas as práticas provam exatamente o contrário. Uma religião que está envolvida até o pescoço em política, onde os seus pastores, os seus adeptos, discutem, participam, se elegem, votam em políticos. Será que eles são os verdadeiros cristãos? Claro que não. Por que não? Porque Jesus Cristo, quando quiseram fazer dele um político, ele, fugiu. Porque os apóstolos, que eram seguidores de Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, nunca se envolveram de forma favorável e, obviamente, nem desfavorável a assuntos políticos daquela época. Quem são os verdadeiros cristãos? São aqueles que mostram por suas palavras e ações e decisões que realmente seguem a Jesus Cristo. E quando isso é evidenciado, é exposto também àqueles que são pseudos cristãos. E eu sei que eu estou irritando muita gente aí no chat. Sabe qual se eu estou preocupado com isso? Não estou. Eu não posso me calar diante das atitudes de vocês. É isso que vocês fazem, é isso que vocês são. Pseudos cristãos. Fakes, falsos, que embora falem de Jesus Cristo todo dia, o dia todo, mas não obedecem, não seguem, não imitam a Jesus Cristo. Lamento, mas é as suas próprias ações que condenam vocês. Apóstolo Deutamar, você pode dispor do seu tempo de 7 minutos para estar fazendo a sua réplica. O seu tempo já está na tela. Fique à vontade para usar o seu tempo.
Ok, muito obrigado. Então, gostaria de esclarecer uma coisa, que nós não queimamos as falsas Bíblias porque são incompletas, senhor Adriano. Nós queimamos porque elas têm erros de tradução, e o motivo maior é porque são obras de teólogos. Teólogos são feiticeiros. Todas as Bíblias que são obras de teólogos devem ir ao fogo. Deus não pode usar um teólogo para fazer uma versão de Bíblia. Não é porque era incompleta. O livro do profeta Caco Filipe é apenas mais um livro das centenas de livros que já vieram sobre a terra por meio dos seus servos, os profetas, né? O livro do profeta é apenas mais um livro nessa grande biblioteca de Deus. E a sua Bíblia aí não tem um livro do profeta Caco Filipe. É uma Bíblia incompleta, além de ser uma falsa versão, ainda é incompleta. Mas vamos lá, eu gostaria de responder uma outra coisa. Por que Caco Filipe é o clamor da meia-noite? Eu não respondi a sua questão, porque não deu tempo. Por que ele é o clamor da meia-noite? Porque a meia-noite fala da África, senhor Adriano. Deus visitou a Ásia, os amarelos, o nascer do sol. Deus visitou os europeus, os brancos, com vários profetas, desde Irineu até 1906, quando houve muitos profetas europeus na Terra. Deus visitou os brancos na Europa. Deus visitou a América por meio de William Branham. É o entardecer, são os vermelhos, é o tempo da tarde, Zacarias 14:7. Para cumprir o que disse Jesus em Marcos 13:35, haveria 4 tempos proféticos: o tempo da tarde, o tempo da meia-noite, o tempo do cantar do galho, o tempo da manhã. Então, Caco Filipe é o cumprimento do tempo da noite de Marcos 13:35, o tempo da noite de Mateus 25:6. Então, este tempo da meia-noite é Deus tratando com os negros na África. Por isso que o profeta de Deus vem cumprir isso. Tinha que ser um profeta negro para cumprir essa profecia. Quando o senhor fala de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 5, para afirmar que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, o senhor não leu o versículo direito. Mas eu vou ler aqui o versículo para o senhor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Você omitiu algumas coisas, né? Eu não sei se foi de propósito ou se é porque o senhor, de fato, quis omitir. E diz, porque Deus é um, e o mediador entre Deus e os homens é um, o homem Cristo Jesus. Por que o senhor omitiu que o mediador é o homem, Cristo Jesus? O senhor só disse que o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. O senhor não disse que é um homem, o homem Cristo Jesus. Por que será? É porque a sua Bíblia está errada ou porque o senhor quis omitir de propósito? Agora, senhor Adriano, todo profeta mensageiro é o mediador entre Deus e os homens. Se é Jesus Cristo que é o mediador, e o mediador é o Cristo homem, onde é que está o Cristo homem hoje, senhor Adriano? Porque Cristo é ungido. Se Jesus é o mediador, onde é que está o Cristo homem hoje? Todos os profetas mensageiros, eles são o Cristo de Deus na terra, e eles são o mediador. É o Cristo homem, é o homem ungido de Deus na terra. Porque tudo o que aconteceu em Êxodo 19, quando Deus tentou falar com o povo lá, e o povo fugiu com medo, e aí o povo disse a Moisés, que não fale mais Deus conosco para que nós não morramos, Moisés, mas fale Deus contigo, né? O povo pediu lá em Deuteronômio 5:27, ó Moisés, fale Deus contigo. E Deus gostou daquilo, e Deus disse que não falaria mais com o povo. Jeremias foi o mediador entre Deus e homem no seu tempo, porque Jeremias era o Cristo homem no seu tempo. Paulo era o Cristo homem no seu tempo. Isaías era o Cristo homem no seu tempo. Jesus era o Cristo homem no seu tempo. Cristo homem, o homem ungido. Jesus era o homem ungido no seu tempo. E aqui Paulo disse que, veja bem, e Paulo continua dizendo assim, ó, Timóteo 2, 5 e 6, porque Deus é um, e o mediador entre Deus e os homens é um, o homem, Cristo Jesus, que se deu ele mesmo em resgate por todos, o testemunho a ser dado no seu tempo apropriado. Qual é esse tempo apropriado, senhor Adriano? Qual é o tempo apropriado para se dizer que Jesus o homem, é o mediador? É no tempo de Jesus. E Paulo diz que ele foi enviado à terra para esse testemunho, para dar esse testemunho. E Paulo diz no versículo 7, Paulo diz, evidencia de que eu, Paulo, fui estabelecido pregador e apóstolo, e eu digo a verdade, e eu não minto. O que Paulo diz? Que Jesus foi o mediador quando ele era o homem, o Cristo homem. Paulo, por sua vez, no seu tempo, ele era o Cristo homem. Então, no tempo de Paulo, Paulo era o teu mediador ou Satanás era o teu mediador? Hoje, ou o homem ungido, o Cristo homem, Caco Filipe, é o teu mediador ou Satanás é o teu mediador?
Mas gostaria de dizer uma outra coisa. Quando você disse que Cacô Filipe está ao mesmo tempo com outro profeta, eu acho que você está falando de Jesus, né? Jesus foi profeta no ano 33. Jesus saiu de cena no ano 33. Depois de Jesus, o profeta é Pedro. Era Pedro que tinha a chave do céu. Depois, para as nações, era Paulo. Depois, era Antípas, Policarpo, Irineu. E por aí vai, para se cumprir o que Jesus disse. Eu não sei qual é esse outro profeta que está na terra hoje. Você disse que é Jesus. Espero que você nos dê o telefone de Jesus ou o endereço de Jesus até o final desta live aqui. Você disse outras coisas. E você disse que 1 Coríntios 14, 29, quando dois ou três profetas falam isso e aquilo. Sim, Adriano, aí são ministério de profeta e dom de profecia. Porque o profeta mensageiro aí é Paulo. É Paulo que está falando em 1 Coríntios. Paulo é o profeta mensageiro. Paulo é que tem a mensagem, a revelação de Jesus Cristo para pregar no mundo inteiro. Eu pergunto, cadê a revelação de Barnabé? Cadê a revelação de Apolo? Cadê a revelação e a mensagem de Tito, de Timóteo, de Silvano? Cadê a revelação de Agabo? Esses homens não tinham revelação, a revelação era de Paulo, a mensagem era de Paulo. Paulo era o profeta mensageiro. 1 Coríntios 14, 29 aí fala de profetas menores, homens e mulheres que tinham dons de profecias também. Agora, eu gostaria de saber, o senhor pode responder depois, eu fiz a pergunta no outro debate, qual é o nome do servo fiel e secreto das testemunhas de Jeová? Porque eu achava que o profeta dos testemunhos de Jeová era esse servo fiel e secreto, mas você está dizendo que não, que era Jesus. Agora, se nós olharmos para João, capítulo 9, penso que versículo 23, os judeus lá diziam para Jesus que eles eram discípulos de Moisés. Veja, senhor Adriano, que lá eles não queriam ser discípulos de Malaquias, não queriam ser discípulos de Oséias, de Sofonias, de Abacuque, de Daniel, não queriam ser discípulos de Jeremias, todos eles queriam ser discípulos de Jesus. E aqui, você vê as pessoas querendo ser discípulos de Jesus e não discípulos de um outro profeta. Profeta Cacô Filipe Oficial. Para Android e iPhone. Fotos e vídeos, canções e pregações. Tudo sobre o Profeta Cacô Filipe em um único aplicativo gratuito para você. Você ama Deus? Está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, o aplicativo Profeta Cacô Filipe Oficial é para você.